Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o estudo do Espiritismo, especificamente sobre o estudo do pensamento. Obviamente que a gente quer hoje dar uma introdução ao pensamento conforme os Espíritos trouxeram para nós nas obras de Kardec. Antes de iniciarmos a nossa conversa de hoje, eu gostaria de convidá-los para a nossa prece inicial. Então vamos todos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecer por mais esta oportunidade de estarmos juntos aqui e que possamos entender e praticar cada vez mais os ensinamentos que os Espíritos trouxeram para nós através de Allan Kardec. Bom, pensamento é um tema bastante vasto dentro da doutrina espírita. As obras de Kardec, se a gente fizer uma busca pela palavra pensamento, ela vai aparecer em diversas obras com diversos aspectos, né? A ideia de falar do pensamento é a gente ter uma ideia muito básica, a base das ideias, para que a gente até possa futuramente fazer um estudo mais aprofundado, quem quer estudar em grupo, quem gostaria de estudar este tema individualmente. Então a gente tem uma estrutura aqui um pouco preparada para dar o aporte inicial, o pontapé inicial para quem quer estudar mais profundamente. Então a ideia é de falar de pensamento nos aspectos gerais do pensamento. Nós temos algumas características, alguns princípios que fundamentam o pensamento dentro da doutrina e algumas características que a gente vai trazer aqui a efeito, né, de tudo que a gente consegue recolher dentro da obra, de informação dentro da obra de Kardec. Obviamente, a gente se baseia muito mais pela obra do Livro dos Espíritos, porque a partir daquela obra que contém toda a doutrina, a gente acaba irradiando, né, o nosso estudo pelas demais obras de Kardec. Então, o centro passa a ser ali o Livro dos Espíritos e a gente vai sintopicamente estudando outras obras. Bom, mas e o pensamento em si? Quais são essas características do pensamento conforme os Espíritos trouxeram para nós através principalmente das respostas do Livro dos Espíritos? A primeira questão importante de entender é que o pensamento, para nós espíritas, né, os espíritos trouxeram essa informação que ele é um atributo. Então muda a perspectiva por ser um atributo. Atributo é tudo que é parte do ser, né? Está no ser, é parte dele, é a essência pura dele, faz parte da composição. Se a gente for comparar, por exemplo, o atributo de uma xícara, a xícara tem um formato, então aquele formato é um atributo da xícara. Se eu não tiver aquele formato, eu não tenho uma xícara. Então se confunde, né, o atributo com o próprio elemento, como é o caso aqui do pensamento. O pensamento ele acaba meio que se confundindo, né, com o próprio espírito. Como a gente não entende, a gente não tem claramente o entendimento do que o que somos na essência, e tampouco como formamos esses pensamentos, para nós ainda acaba se confundindo o atributo com o próprio espírito. Então, o atributo essencial do nós é o pensamento. Essa qualidade que nós temos, essa estrutura interna que nós temos. Isso aparece no Livro dos Espíritos de uma maneira muito interessante, quando Kardec pergunta aos espíritos, ele vai fazer uma pergunta relacionada ao deslocamento do espírito, obviamente, quando fora do corpo material, né? Então, qual é a velocidade, né, se o espírito leva algum tempo para se deslocar de um local para outro, né? E aí os espíritos trazem a resposta que sim, ele leva algum tempo, mas ele faz esse deslocamento na velocidade do pensamento. Então, aonde o pensamento está, praticamente o espírito está, né? Porque o pensamento é um atributo. Então é ali que aparece esse primeiro conceito sobre pensamento, ele está destacado aqui hoje no nosso estudo, e é de suma importância entender que essas coisas estão relacionadas fortemente, né? Então, como essência, nós pensamos. Então, o espírito tem a essência natural do espírito é o próprio pensamento. E aí nós trouxemos aqui alguns outros aspectos. Então, algumas propriedades desse pensamento, do nosso pensamento, características do nosso pensamento e um pensamento especial que é a consciência, que a gente não deveria deixar de falar, obviamente, se a gente quer dar uma passada geral no que seria pensamento dentro da obra de Kardec. Então vamos avançando um pouquinho e entender um pouquinho dessas propriedades do pensamento.
Então, a primeira propriedade que a gente pode discutir é que o pensamento ele é algo interno do ser. Então, faz parte da gente, como é a nossa essência, ele não deixaria de ser interno. Pensamento não é algo que está fora de mim, né? Não está fora do espírito. É algo que ele elabora internamente, é intrínseco ao espírito. Então é algo que vem de dentro para fora. Então o espírito, ao pensar, ele irradia seu pensamento. Então, a partir o espírito passa a ser um centro de irradiação desse pensamento, como se fosse um centro de luz, onde irradia a luz, ou um centro sonoro, onde irradia o som. Então o espírito ele é um centro de irradiação desse pensamento. Portanto, se ele é o centro de irradiação, o pensamento é algo interno do ser. Faz parte da essência, é algo que é intrínseco ao espírito. Intrínseco no sentido de ser dele mesmo, né? Inseparável. Algo que eu não posso imaginar um espírito sem pensamento e nem pensamento sem espírito. São indissociáveis um do outro. Por isso que é um atributo. E essa associação direta, né, que a gente não consegue separar, que caracteriza o atributo, né, a categorização como um atributo essencial, porque é inseparável. Então, toda vez que temos um pensamento, temos uma fonte que está irradiando aquele pensamento, que é um espírito. É próprio daquele espírito. Existem outras características, a gente vai estudar um pouquinho mais para frente sobre esse, né, sobre os vários pensamentos que estão por aí, dos vários espíritos, nossos pensamentos, mas a gente precisa entender que não existem pensamentos soltos por aí, né, sem uma fonte que está irradiando, porque ele é interno do ser. Ele pode ser percebido, ele pode ser visto, ele pode ser sentido e entendido por outros seres, mas ele é interno, ele nasceu interno daquele ser e está sendo irradiado através do que a obra chama de fluido cósmico universal. Então esse pensamento ele é irradiado nesse fluido, né, que é praticamente o mecanismo, né, o meio de transmissão desses nossos pensamentos. Então isso já abre um leque muito interessante e algumas dúvidas sobre pensamento que às vezes a gente tinha, elas acabam sendo sanadas, né? Que pensamento é algo que eu deixo ali e ele vai ficar com uma vida própria. Não. Pensamento ele é a partir de uma fonte de radiação de um espírito. É interno dele, é intrínseco a ele. Ele pensa e ele irradia aquilo, né? Ao irradiar, eu tenho outras características que vão fazer parte desse pensamento. Então, primeira propriedade, a questão de ser interno, intrínseco. Né? Também temos uma outra propriedade que, ainda assim, como interno, como algo interno do espírito, nós sabemos que o pensamento do espírito ele é contínuo. Então a gente nunca deixa, como espíritos que somos, nunca deixamos de pensar. Aquele pensamento que a gente às vezes tem de parar, quero parar de pensar em algo, né? Hoje não vou livrar minha mente dos pensamentos. Só esse pensamento de não pensar em nada é um pensamento, né? Então, nunca deixamos de pensar. É uma característica também, é uma propriedade do pensamento, do atributo do espírito. É contínuo, né? Por isso que é indissociável ao espírito, por isso que é um atributo dele. Sem pensamento não existe o espírito, né? E o espírito, ao existir, tem pensamento. Então a gente acaba entendendo dessa forma. Essa questão da continuidade é muito interessante, né? Porque a gente, o nosso, quando estamos encarnados, obviamente, o nosso corpo físico ele precisa de momentos de descanso, né? Momento do sono e tudo mais. Esses momentos é para a matéria, né? Mas o espírito em si, nós, né, na nossa essência, estamos sempre ativos, sempre pensando continuamente. Então, né, é essa diferença que a gente vê do espírito encarnado para, né, a propriedade do espírito sem a matéria do corpo material ali, né? O espírito no mundo espiritual, sempre ativo, sempre pensando, né? O seu pensamento continuamente em atividade. Então é uma característica de ser interno. Uma segunda propriedade, né, do pensamento bastante importante é da questão do que é formado o pensamento. Qual é a constituição do pensamento? O pensamento, a obra traz para nós que ele é imaterial.
O que que é imaterial para nós? É tudo aquilo que não é a matéria que nós entendemos como matéria. Então, quando a gente não entende aquela matéria, né, não entende aquilo como a nossa concepção de matéria, o elemento material, então não faz parte do elemento material, ele passa a ser imaterial. Mas, de fato, a natureza, a formulação, como que a gente formula pensamento, as propriedades intrínsecas de um pensamento, nós não conhecemos. Ainda para nós não temos, né, a capacidade intelectual e moral de entender essas características do pensamento. Então ele passa para ser para nós algo próprio, né, muito interno a nosso, de nós mesmos, que nós irradiamos, mas não sabemos sequer como formulamos. Sabemos formular, obviamente, vamos desenvolvendo e gerenciando nossos pensamentos, e assim a gente vai se desenvolvendo intelecto moralmente, né? E com isso a gente vai tendo consciência no futuro cada vez mais do que, né, entendendo o nosso próprio atributo essencial, entendendo nós mesmos. Então essa caracterização de imaterial é por não ser parte do elemento material, e sim ser parte do elemento espiritual. O pensamento ele é a parte do espírito, portanto, ele é do elemento espiritual. Se a gente for lembrar lá da Trindade Universal que os espíritos também trouxeram para nós, a Trindade é Deus, né, Espírito, que é o elemento espiritual, e matéria, que é o elemento material. Então, os corpos materiais, eles são uma individualização do elemento material. E os corpos, né, e os espíritos, eles são uma individualização do princípio espiritual, do princípio inteligente. Né? Então, nós, como espíritos que somos, e estudando, nesse caso, estes conceitos, esses princípios, nós já somos espíritos, inteligências individualizadas, né? Espíritos que são individualidades. Já passamos pela individualização, saímos de princípio inteligente e individualizamos. Então, essa individualização permite esse pensamento contínuo, né? Essa questão de formular o nosso pensamento constantemente e sendo irradiado para todas as direções. Então, são duas propriedades muito importantes do pensamento, é que ele é interno, sim, né? Ele traz essa, essa questão de ser formado pelo ser, internamente pelo ser. De que forma que se formula ainda não sabemos, as propriedades gerais de um pensamento ainda nós não medimos, não sabemos sequer a natureza, porém sabemos que ele é do elemento espiritual, ele é parte nossa, atributo essencial nosso do elemento inteligente, né, do princípio inteligente. Não é a questão material, não é do elemento material geral do universo. Então, por isso, caracterizado como imaterial, né, didaticamente, obviamente. Então, essas são as propriedades. O pensamento em si tem algumas características muito importantes. Primeiro que o pensamento é a linguagem de comunicação dos espíritos. Os espíritos se comunicam pelo pensamento. Nós nos comunicamos pelo pensamento. Obviamente, quando estamos encarnados, nós temos o corpo material e aí nós temos os instrumentos do corpo material e a gente tem os códigos, que são as linguagens, né, os idiomas, e a gente através do corpo material, a gente conversa, né? A gente, de certa forma, se comunica quando encarnados. Mas antes disso, obviamente, estamos formulando os nossos pensamentos. Quando nós estamos despojados, né, sem esse corpo material, a comunicação se dá somente pelo pensamento, que eu já não preciso ter esses elementos, né, esses órgãos, as funções de órgãos materiais para eu me comunicar quando não estou, né, encarnado num corpo material. Então, encarnados, o pensamento mais a ação conjunta com o corpo material, a gente se comunica tanto em pensamento como com o corpo material, e quando estamos sem o corpo material, somente em pensamento. É uma linguagem universal. Então não tem idioma para o pensamento, não tem código para o pensamento, é algo que o espírito formula e os outros entendem, né? Ou podem entender, podem ver, né? Podem perceber. Então é uma questão bastante interessante como linguagem universal. E quando a gente irradia nosso pensamento, obviamente a gente se comunica com vários outros
espíritos, né? E essa comunicação ela vai se dar. E ela se dá às vezes por afinidade. Então, quando eu tenho meus pensamentos, dependendo do nível de pensamento, do que eu estou pensando, né, daquilo que eu estou formulando, eu posso atrair espíritos que estão afins daquele mesmo tipo de pensamento né, e há uma certa repulsão para aqueles que estão com pensamentos totalmente diferentes, divergentes daquele pensamento que eu estou irradiando. Então a questão de afinidade, ela trabalha muito na questão do pensamento. Afinidade no sentido de eu atrair pelo meu pensamento, né, ou eu causar uma repulsão pelo meu pensamento. Isso tanto para pensamentos positivos como para pensamentos negativos. Então olha a importância desse pensamento. E se a gente pensa continuamente, nós estamos então, por dedução, continuamente nos comunicando com os espíritos, sejam encarnados, sejam desencarnados, né? Ou simultaneamente com os encarnados e desencarnados, quando estamos mais facilmente quando estamos encarnados, né? E a gente tem essa comunicação constante dessa linguagem universal, porque o pensamento é constante. Então, por isso que a gente precisa, de alguma forma, entender os nossos pensamentos e gerenciar nossos pensamentos. Por isso que é tão falado a questão de trabalhar os pensamentos, porque ele tem essa característica de ser uma linguagem que todos os outros espíritos podem entender. Né? E aí depende de nós, o tipo de pensamento que nós formulamos, que o resultado que nós vamos ter com essa irradiação, que pode ser, né, que vai ser, na verdade, de acordo com o tipo do pensamento. Outra característica, né, além da afinidade, é a comunhão. O que é comunhão? Todos, quando a gente percebe comunhão de pensamentos, quando a gente vai numa assembleia, por exemplo, de algum tipo, e todos estão pensando no na mesma questão, na mesma, né, ou com o mesmo intuito, o mesmo objetivo. Então a gente percebe, a gente sente o ambiente, porque um pensamento que é comum a outro pensamento, que é comum a outro, que quando se juntam vários espíritos com o mesmo tipo ou o mesmo objetivo de pensamento, isso gera um pensamento comum. Portanto, esse pensamento comum tem muito mais força. Ele adquire uma força muito maior. Porque eu vou potencializando esse pensamento. Então eu imito o meu pensamento, né, para auxílio, por exemplo, de alguém que a gente conhece, e aí outra pessoa comigo também faz o mesmo, outro também, outro também. Quando a gente vê esse pensamento comum, adquiriu uma força muito maior, né? Então ele tem um poder de atração e de repulsão muito maior. Então a afinidade para com esse pensamento é algo, né, baseado até na potência desse pensamento. Então a comunhão é muito importante, e é um fator que acontece em qualquer tipo de reunião, né? Reuniões positivas, reuniões nem negativas, né? Ou enfim, que não tem um pensamento tão elevado, isso vai acontecer. A gente entra em sintonia, em afinidade, e aí passa a ter uma comunhão desses pensamentos, e isso faz com que esse pensamento adquira uma certa força, maior força. Então é importante a gente entender essa questão que é a linguagem universal, contínuo. Pensamento é contínuo. Portanto, se nós pensamos continuamente, nós estamos nos comunicando continuamente. Então é importante entender a afinidade, né? O que eu estou atraindo, né? Para perto de mim, né? Ou o que está se afinizando comigo através dos meus pensamentos, e com quais pensamentos eu estou dando mais força, porque a comunhão pode acontecer desses mesmos pensamentos. Então, uma característica importante é a comunicação. Outra característica não menos importante é que o pensamento ele age sobre a matéria. E aí que entra o elemento material. O pensamento ele tem ação direta sobre a matéria. Nós ainda não sabemos como formulamos, não sabemos as propriedades intrínsecas desse pensamento, do nosso pensamento, mas sim, quando irradiamos o pensamento, ele influencia na matéria, e qualquer matéria. Né, quais matérias ele influencia? A primeira matéria que ele vai influenciar é aquela que está mais próxima do espírito, que é o próprio perispírito. Então o perispírito vamos dizer assim,
é uma concentração de matéria próxima, mais próxima ao espírito. Então a primeira está mais suscetível ao pensamento do espírito. Então, o perispírito é o que mais, né, mais sofre, vamos dizer assim, né, ou o que mais sente, né, a influência dos pensamentos no perispírito. Quando estamos encarnados, o perispírito está acoplado ao nosso corpo físico, portanto, isso é transmitido e vice-versa, do corpo físico se transmite também através do perispírito, e o espírito sente. Então essa transmissão também acontece. Então eu estou agindo de certa forma no meu corpo físico, pelo meu pensamento. Portanto, ele está agindo sobre a matéria. O pensamento, na irradiação nossa de pensamento, nós influenciamos na matéria, né, ou nos fluidos espirituais. E esses fluidos espirituais, eles vão mudando as suas propriedades, as suas qualidades, de acordo com o tipo de pensamento. Por isso que às vezes a gente entra num ambiente que está com uma comunhão, às vezes, de pensamento diferente daquele pensamento nosso, e a gente sente os efeitos, né? Porque o nosso perispírito, ele capta aquilo, ele capta aquela comunhão de pensamento, a gente sente a matéria que foi espiritual ali do ambiente, ela foi modificada, né? E a gente acaba sentindo influência daqueles fluidos espirituais, né? Que a gente acaba às vezes se sente bem e às vezes por vezes se sente mal em determinado ambiente, porque os pensamentos dos espíritos que ali estão mudam as propriedades, as qualidades dos fluidos que fazem parte daquele ambiente. Então, olha que importante. Por isso que quando um pensamento, a comunhão de pensamento, ela adquire força, ela tem mais força para mudar a qualidade desses fluidos. E um fato muito importante que está ligado à qualidade desses fluidos é a vontade. O pensamento ele age sobre a matéria no sentido de, quando eu coloco força no meu pensamento, uma potência maior no meu foco, no meu pensamento, um nível de energia muito grande no meu pensamento, em determinado pensamento, isso gera vontade, porque esse pensamento ele passa a ser transformado em força motriz. Então ele move, por isso que a vontade que eu tenho de fazer algo, né, vai me fazer agir sobre aquilo. Então o pensamento também tem a ver com a vontade. Né? A vontade é um pensamento com alto grau de energia, que gera uma força. Por isso que às vezes a gente precisa, né, trabalhar à vontade, eu preciso para não basta, né, eu querer, eu preciso pensar, eu preciso gerar a vontade, né? Eu preciso pôr uma energia muito grande em algo que eu queira fazer, e isso gera a ação minha, né? Suporta a minha ação, gera uma força por detrás. Força motriz no sentido que faz a coisa funcionar, né? Faz a coisa acontecer. Né? Então é também pensamento agindo sobre a matéria, é pensamento agindo sobre o corpo, sobre os fluidos espirituais, né? Sobre a comunicação com os espíritos. Então, esse quadro ele é muito interessante porque ele abre uma porta de estudo muito grande para nós dentro do Espiritismo. Né? Essas questões de ser a linguagem universal e a questão dele agir sobre a matéria simultaneamente. Então, se eu tenho um pensamento, eu mantenho bons pensamentos, né? Eu vou ter uma comunicação, uma irradiação de bons pensamentos, então a minha comunicação vai atrair outros pensamentos, outros espíritos com pensamentos afins àquele, né? Então eu tenho maior facilidade de me comunicar, nesse caso, se eu mantenho esses bons pensamentos com espíritos bondosos, com espíritos protetores, eu vou atrair esse tipo de espírito, porque eles também têm esse tipo de radiação de pensamentos, então são afins, e ao mesmo tempo eu estou agindo sobre a matéria, então eu estou mudando a qualidade dos fluidos, né, que o pensamento age, inclusive dos fluidos espirituais. Então o ambiente fica melhor, as pessoas se sentem melhor, se sentem bem, e aquilo vai modificando todo o ambiente. Né? Então, essa ação, ela obviamente que é uma pincelada que a gente está dando, mas ao estudar com mais profundidade essas características, a gente vai entendendo a nossa responsabilidade sobre os nossos pensamentos. E a gente começa a estudar a obra de Kardec e vê que tem muita coisa que vai partir, e a responsabilidade no livre-arbítrio do espírito está fundada
no pensamento, porque o pensamento não deixa de ser a propriedade, né? Ou vamos dizer assim, o atributo essencial do espírito. Um pensamento interessante, que é um pensamento muito específico, é um pensamento muito íntimo nosso, que é a consciência. Então, os espíritos trazem para nós, na explicação, no entendimento da consciência, que, primeiro, ela é um pensamento, só que é um pensamento mais íntimo daquele espírito, né? Nosso. Então, ele é um pensamento mais íntimo. Outra característica, além de ser um pensamento íntimo, a consciência também é a lei de Deus em nós. Então, né, é um conjunto da lei de Deus que está presente no espírito. Então, quando a gente consulta a nossa consciência, né, a gente tem Deus dentro de nós. A gente acaba, se a gente ouvir, né, ouvir a nossa consciência, a gente acaba tendo mais assertividade nas nossas ações, inclusive nos nossos pensamentos. Então, a consciência é algo bastante interessante, né, porque o espírito ele vai adquirindo com o tempo maior consciência das coisas, né? Mas o que ele vai tendo mais consciência? Conforme o espírito se desenvolve moralmente e intelectualmente, ele vai tendo mais consciência das coisas. Mas o que? Do que ele vai tendo mais consciência? Primeiro, de si mesmo, né? De que ele tem mais consciência? De si, depois de Deus, né? Ou junto, obviamente, mas consciência de si mesmo, de quem é, né? Dos meus pensamentos, dos meus atos, né? Dos meus objetivos, da minha progressão como espírito, de Deus, começando cada vez mais entendendo Deus, e entendendo o que é Deus e as leis de Deus, né? E isso a minha consciência vai ficando mais forte, porque eu vou entendendo cada vez mais a lei de Deus, porque eu não posso me desviar da lei de Deus. Toda vez que eu me desvio da lei de Deus, eu cometo uma falta, né? E aí eu perco mais tempo na minha progressão, né, para a perfeição. Então, para se aproximar a Deus, obviamente. Então eu vou percebendo mais, né, tendo mais consciência de Deus e consciência, obviamente, do futuro. Porque quando eu vou entendendo mais, eu me entendo mais, tenho consciência mais de que sou espírito e do que isso representa. De Deus, no sentido de suas leis, muito amplo, né? E no sentido de Deus, eu consigo já ter uma noção diferente da minha progressão como espírito, que é o meu futuro. Então tudo isso vai se alinhando, né? E automaticamente eu vou entendendo qual é a diferença entre o bem e o mal cada vez mais. Então o meu senso moral vai melhorando. Por isso que a gente se desenvolve intelectualmente e moralmente, porque o meu senso moral ele vai melhorando cada vez mais, vai se aperfeiçoando através do entendimento, inclusive de Deus e de suas leis. Quanto mais eu entendo a lei de Deus, mais eu a pratico, mais eu vou entendendo o que é o certo e o que é errado. O que é o certo é de acordo com a lei de Deus, o que é errado é quando eu me desvio de alguma forma da lei de Deus. Então, essa é uma ideia geral da gente falar sobre pensamento. Eu creio que isso pode partir para nós como um ponto inicial para um estudo mais aprofundado do pensamento, né? Vasto o repertório dentro da obra de Kardec sobre esse tema, né? Então essa palavra ela aparece várias vezes, como eu comentei, e o tema é bastante interessante, e quanto mais a gente estuda ele, mais a gente começa a entender, né, um pouquinho de nós mesmos, porque se é um atributo essencial, é parte de nós, embora não sabemos como né, pensamos em si, mas sabemos que precisamos trabalhar o nosso pensamento. Bom, então hoje acho que a gente está chegando ao finalzinho do nosso encontro. Eu queria agradecer novamente, né, por vocês nos acompanharem aí no canal e até o nosso próximo capítulo. Antes de encerrar, eu queria trazer uma mensagem final, como todas as vezes nós trazemos, e aqui está na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, aí lá na parte terceira, que fala das leis morais. Capítulo 1, da lei divina ou natural, a lei de Deus, né? Conhecimento da lei natural. Então, aí a pergunta de Kardec é: onde está escrita a lei de Deus? Extremamente interessante a pergunta e profunda. Onde está escrita a lei de Deus? Onde nós temos
né, a definição, o que é a lei de Deus? E aí os espíritos respondem, na consciência, nesse nosso pensamento íntimo. Aí ele vem um complemento. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Por que o Espiritismo revela, né, as leis morais e a lei divina? Ele traz essa explicação se a gente já tinha isso na consciência. Aí os Espíritos respondem, porque nós as esquecemos, né? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Muito obrigado e até um próximo encontro.